Salve e muitas vivas! Estamos chegando com o grande Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Hoje é sábado, dia 31 de maio, Dia Mundial das Comunicações Sociais, Dia Mundial Sem Tabaco. Agora, entrevistas, comentários, denúncias, posicionamentos, prestação de serviço e cidadania. Nosso comentário sempre tem duas vertentes. Ou é no cravo, agradando, enaltecendo, valorizando, ou é na ferradura, cobrando e exigindo responsabilidade pública. Hoje, mais uma vez, é na ferradura. Então vamos lá. O Brasil viu calado as manifestações da ministra Marina Silva. Ela não aceitou cobranças dos senadores. E o que todos ficaram sabendo é que, ao ser cobrada, a ministra, como sempre faz, não aceita e apresenta um discurso que já é muito conhecido. O seu discurso só tem uma visão. Eles visam os interesses de ONGs internacionais e de grupos ligados a doações de recursos, que têm um só discurso, logicamente: respeitar o meio ambiente. Só que, infelizmente, os povos originais, os nossos índios, que vivem na Amazônia, estão sempre abandonados e não podem sequer plantar, não podem se desenvolver. Não tem sequer o direito de um saneamento mínimo do básico. O que o povo brasileiro sabe da Amazônia é só por notícias dirigidas. Lá, para quem não sabe, você, brasileiro, é impedido de entrar na Amazônia. Lá só tem direito os ativistas, as ONGs internacionais que sempre representam os países, e quando surge uma possibilidade de atender nossos índios, o Ministério do Meio Ambiente, sua ministra e suas ONGs internacionais criam o quê? Criam obstáculos. A ministra e sua família, que sempre viveram de pomposos recursos, muitos, de organismos internacionais, tem uma vida muito diferente dos índios. E ela, que se diz representante dos índios. A ministra, a tal de Marina e Silva, tem água tratada em casa. Ela tem banheiro com hidromassagem, ela tem ar-condicionado, tem saúde de qualidade e se farta com a culinária internacional. Ela mora na capital paulista, mora em São Paulo. Para ela, todas as benesses da lei. Para os povos originais, para os nossos índios, a indignidade, a humilhação de um governo preocupado em blá, 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 blá. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado.
É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Quase 3/4 dos municípios do nosso Paraná apresentaram desmatamento ilegal zero da Mata Atlântica. Isso no ano de 2024, aponta o relatório anual do desmatamento do Mapa Biomas. E de acordo com o levantamento, que foi divulgado lá, 284 das 399 cidades do estado, portanto 71%, não tiveram alertas de supressão vegetal identificados por essa plataforma. Uma iniciativa multi-institucional envolvendo universidades, ONGs e empresas de tecnologia. A pesquisa indicou ainda que o Paraná teve a terceira maior redução de desmatamento do país. Isso no ano passado, com queda de 64,9%. Fique sabendo, o BBID é uma iniciativa vinculada ao programa Criança e Adolescentes Protegidos do Tribunal de Justiça do Paraná, que visa assegurar o direito à identidade civil desde o nascimento, prevenir o subregistro e fortalecer a rede de segurança pública, especialmente no combate ao desaparecimento de crianças. Um programa abrangente, como destaca o secretário de Saúde, Beto Preto. Uma iniciativa importante. Paraná é um estado que tem muita inovação e esse é um trabalho que vem sendo testado já no Hospital do Trabalhador há 2 ou 3 anos. Nós vamos fazer a identificação das crianças e das mães ao nascer. A criança nasce e já vai ter uma identificação. Isso vai conseguir nos ajudar a diminuir, com certeza, o risco de troca de bebês e até o desaparecimento. É um trabalho espetacular. A gente tem que estar aqui para somar esforços do governo Ratinho Júnior. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um convite para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explique o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, anunciado pelo governo. O requerimento foi apresentado pelo senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Ainda não há data definitiva para que Haddad compareça a esta comissão. O ministro deve ser ouvido por deputados no dia 11 de junho, em uma audiência conjunta das comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle. A reunião com o chefe da equipe econômica, no entanto, já estava prevista para antes do início do mês e foi adiada. Agora o assunto é sobre o IOF. E eu, com absoluta certeza, posso te informar assim. Nossos deputados vão ouvir o ministro, vão discutir, vão parlamentar, vão abordar, vão se posicionar, mas, no fim de tudo, sabe o que vai acontecer? Eles vão aprovar esse aumento, que foi determinado pelo governo. Sabe por quê? Porque eles querem o dinheiro das emendas. O governo federal disse que pode diminuir o IOF, mas diminuir também as emendas. Sabe quais emendas? As emendas parlamentares, aquelas que garantem votos para a reeleição. Então, a grande maioria dos deputados e senadores, ela será comprada. E você, nobre companheiro, amigo e irmão, você, cara pálida, você vai pagar a conta como sempre fez. O Conselho Monetário Nacional determinou que os bancos devem consultar o sistema criado pelo Banco Central para controlar o uso de CPFs na abertura de contas. A verificação passará a ser obrigatória a partir do dia 1º de dezembro deste ano. A consulta dos bancos será exigida na abertura de contas, na alteração de titulares
ou representantes. A determinação do Conselho Monetário Nacional também detalha a manutenção da documentação comprobatória da pesquisa no sistema do Banco Central por pelo menos 10 anos. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade, mais do que inteligência. Precisamos de afeição e doçura, e sem essas virtudes, amigo e irmão, a vida será de violência e tudo estará perdido. Esse jornal volta após o intervalo. Ser mãe é se deixar por último, para colocar todo mundo em primeiro. É ser abrigo, coragem, consolo, incentivo, força e resposta. Sempre. É amor em um único abraço. Revero. Cuidando de quem mais cuida. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou reitores de universidades e institutos federais o repasse de 400 milhões em recomposição orçamentária e regularização dos valores para custeio de janeiro a maio. Segundo o MEC, o montante está acima do que foi cortado do orçamento. O valor corresponde à recomposição de 340 milhões, do que tinha sido previsto pelo MEC na Lei Orçamentária Anual de 2025. Mas que acabou sendo cortado por deputados e senadores durante a tramitação da peça orçamentária deste ano. Com o objetivo de ampliar o sistema de proteção de crianças e mães paranaenses, o governo do Paraná vai garantir biometria neonatal a todos os bebês nascidos em maternidades do estado. O projeto BebID foi anunciado nesta última semana com a assinatura do termo de cooperação técnica pelo vice-governador Darcy Piana. Mais uma vez, o Paraná larga na frente, com uma solução inovadora para dar mais segurança e dignidade às famílias do nosso estado. De agora em diante, as nossas crianças sairão do hospital já identificadas e protegidas. É mais uma medida pioneira que o Paraná desenvolve e que servirá de exemplo para o restante do Brasil. Nossa reportagem ouviu o vice-governador Darcy Piana. Graças ao trabalho do nosso secretário Santinho Lobeda, da Justiça e Cidadania, e graças ao nosso governador Ratinho Júnior, que tem se preocupado com a saúde da nossa gente. E agora identificando todos os bebês ID nas 77 maternidades desse estado. Daqui a pouco estará completo o estado todo. Fizemos uma referência no Hospital do Trabalhador, deu certo, estamos na frente do Brasil e do mundo inteiro. Só aqui no Paraná tem identificação dessas crianças desde o dia que nasceu, para evitar abandono, roubo, tráfico de crianças e troca da maternidade. O governo do Paraná anunciou um pacote de investimentos de 54 milhões destinado à modernização da rede CinePR e à ampliação da oferta de cursos de qualificação profissional em 311 municípios do estado. O anúncio foi feito pelo governador em exercício, Darcy Piana, durante evento em Curitiba que reuniu autoridades,
prefeitos e servidores das agências do trabalhador de todo o Paraná. A iniciativa é coordenada pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda e representa um salto na qualidade dos serviços públicos voltados à intermediação de mão de obra e à formação profissional. Ao todo, 218 agências do trabalhador em todas as regiões do Paraná serão beneficiadas com novos equipamentos, mobiliários e veículos, reforçando o atendimento direto à população. Atenção! Lute com determinação, abrace a vida com compaixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante. Esse jornal volta após o intervalo. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Uma comitiva do Paraguai, liderada pelo ministro da Indústria e Comércio, Javier Giménez, esteve no dia 27 de abril na sede da FEComércio para apresentar as oportunidades de negócios do país para empresários paranaenses. A comitiva apresentou os regimes de incentivo ao empresário, quais são os trâmites jurídicos para instalar uma empresa ou residência no Paraguai e como funciona o regime tributário e a logística do país. O assessor de diretoria em assuntos do governo do estado no SEBRAE, Luiz Rolim, participou do encontro como representante do R4, grupo composto por representantes da área de Relações Internacionais da Indústria, do Comércio, da Agricultura e das pequenas e médias empresas do estado. Além de apresentar as oportunidades de negócio, o ministro aproveitou e anunciou a instalação de um agregado comercial do Paraguai em Curitiba, que ficará na sede do Consulado do Paraguai. A pizza mais conhecida e saborosa da cidade está na Pizza Itália. Na rua Cândido Lopes 229, você vai ver que qualidade e tradição fazem a melhor combinação. Pizzas, pizzas e mais pizzas. Pizza Itália, qualidade e tradição em Curitiba, na Cândido Lopes 229. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal uma decisão urgente para obrigar plataformas de redes sociais que operam no Brasil a interromper a disseminação de notícias falsas e impedir a violência digital. A AGU sustenta que a medida urgente é necessária diante da continuada conduta omissiva dos provedores de aplicação de internet em promover e fiscalizar de forma efetiva os mencionados conteúdos em desrespeito aos deveres de prevenção, preocupação e também segurança. O Paraná acaba de conquistar marco histórico inédito. É o primeiro da América do Sul reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como Estado amigo da pessoa idosa. Com isso, o Paraná se torna oficialmente afiliado à Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas de Pessoas Idosas da Organização Mundial de Saúde, em um reconhecimento que é válido de 2025 a 2028. O título reforça o compromisso do governo do Estado com políticas públicas intersetoriais que promovam o desenvolvimento e o envolvimento saudável, a inclusão e também o respeito às pessoas idosas. Gente, a estada do secretário Norberto Ortigarra na Assembleia Legislativa do Paraná dá a oportunidade do paranaense saber como anda as finanças da administração do governador Ratinho Júnior. Veja o que falou o secretário Ortigarra.
para quem nos assiste, muito mais do que cumprir a lei, que é bom, que deve ser cumprida sempre. Nós estamos aqui mostrando, de fato, com transparência, aquilo que o Estado faz, aquilo que o Estado arrecada, como é que o Estado destina os recursos para as várias necessidades da nossa população, seja o dia a dia do custeio, do serviço público prestado com qualidade, nas várias áreas da vida, mas seja especialmente aí na questão de investimento, porque o investimento ele tem o caráter de mudar a realidade para melhor, para superar problemas de capacidade competitiva, por exemplo, para superar obstáculos da população a acessar diversas coisas da vida moderna. Então, por isso, nós destinamos de forma crescente mais recursos para investimento. Óbvio que sem descuidar um segundo sequer das necessidades da saúde, educação, segurança pública, agricultura, assistência social, idosos, crianças e tantas outras formas de organização da prestação de serviço num estado grande e importante como o estado do Paraná. Fruto da poupança que fizemos nos últimos anos, nós estamos conseguindo, de fato, ditar um ritmo crescente e importante de investimento. Claro, nós temos aí concessões feitas ao setor privado, nos 4 já lotes dos 6, de uma parte importante das rodovias estaduais e federais aqui do Paraná, mas aquilo que não foi concedido, que é a menor parte, cerca de apenas 25% nem isso, nós temos aí um grande investimento sendo feito com recursos dessa poupança. São pontes como Guaratuba, Matinhos, duplicações, terceiras faixas, terceiras pistas, implantação de novas rodovias onde não tinha, por exemplo, Pitanga-Mato Rico, Mato Rico-Roncador, fazendo duplicação, inclusive em concreto, como estamos fazendo a 280, aqui em Almirante Tamandaré também, o acesso que vai chegar até Itaperuçu, e destinando agora 2 bilhões de reais para fazer a pavimentação com asfalto ou com concreto em trechos importantes do meio rural paranaense, as estradas vicinais dos municípios. E também cerca de 1,5 bilhão de reais para a compra de máquinas, implementos, para que os municípios façam, de fato, serviços aos seus agricultores, especialmente a questão de manutenção de estradas rurais. Para encerrar, secretário, o que a população pode esperar desse governo? Pode esperar seriedade, pode esperar comprometimento com o melhor gasto público, pode esperar planejamento, pode esperar visão estratégica, reposicionando o nosso Estado como uma referência de gestão, o Estado hoje com a melhor equilíbrio fiscal do Brasil, um Estado equilibrado, com as contas em dia e, portanto, com essa capacidade de fazer as coisas que são necessárias para que continuemos dando saltos, passos importantes em direção a um Estado cada vez mais desenvolvido, que inclua todos os seus cidadãos com uma condição de vida um pouco melhor. Ajude a salvar vidas doando sangue. Seja um doador. Procure um hemocentro perto de você. Garantir acesso à nutrição adequada e à terapia nutricional e desenvolver ações voltadas à promoção de proteção das pessoas com transtorno do espectro autista. Portanto, é com esses objetivos em vista que, desde o início deste ano, o Departamento de Educação Inclusiva da Secretaria Estadual de Educação conta com uma equipe multiprofissional de nutricionistas para orientar no atendimento dos estudantes com esta deficiência, que possuam, logicamente, algum tipo de seletividade. Alimentar com qualidade. Durante a nossa vida, conhecemos pessoas que vêm e que ficam. Outras que vêm e que passam. Existem aquelas que vêm, ficam e depois de algum tempo se vão. Mas existem aquelas que vêm e se vão com uma enorme vontade de ficar. O Jornal Verdade volta já. Jacando Alvorada é como uma pousada, entendeu? Como se fosse uma pousada, mas ele é apartamentos, ele não é quartos só. Entendeu? Ele é uma pousada, sendo cozinha, quartos, entendeu? Completo, né?
Aqui nós estamos a 750 metros da Praia Mansa de Caiobá e estamos aqui dentro da Mata Atlântica, entendeu? Bem na costa da Mata Atlântica. Nós temos aqui o recanto, né, que seria um recanto justamente por estar num canto da nossa mata aqui, que é muito maravilhoso. E montemos aqui uma área de lazer aí para o nosso turista de Matinhos. O contato nosso é 41 99 59 23 25. Fale com a Andressa. A Andressa, ela é a responsável pelo recanto e ela é uma pessoa que vai esclarecer tudo sobre o nosso recanto aqui no litoral de Caiobá. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A transformação com qualidade de vida segue firme e forte na cidade de Matinhos. O prefeito destaca que essa transformação só está sendo possível porque conta com equipe comprometida, colaboradores conscientes e base de apoio dos vereadores conscientes e responsáveis. O vereador Sandro do Gás destaca isso. Olá pessoal, notícia importante. Acabamos de votar hoje, em primeira discussão, em primeira votação, um projeto do Executivo, do Prefeito Municipal, enviou para a Câmara Municipal, um projeto que me deixou muito feliz. Se chama-se Programa de Olho no Futuro, no qual tem a finalidade da distribuição gratuita de óculos para os nossos alunos da nossa rede escolar do município e também adolescentes, jovens, adultos e idosos que vão fazer as suas consultas nas nossas unidades de saúde. Bom, gente, é isso aí, um programa muito legal, muito bom. Seja bem-vindo a esse programa que vai beneficiar toda a população que necessita de óculos. Gente, vereador Sandro do Gás, Prefeitura Municipal de Matinhos e você seguindo juntos. A Argentina anunciou que aprofundará uma revisão estrutural das entidades do Sistema Nacional de Saúde e dos processos de fabricação, aprovação e supervisão de vacinas. A informação foi divulgada após reunião entre o ministro das Saúdes do país, Mário Lugones, e do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Uma das ações que serão incentivadas pelo governo argentino será que as vacinas passem por ensaios clínicos com o grupo placebo, como padrão mínimo, conforme exigido para outros produtos médicos. Um exemplo claro dessa necessidade é a vacina contra a Covid-19, administrada sem grupo de controle e sob condições excepcionais de aprovação, destacou o anúncio. O Paraná sabe que o trabalho da jovem deputada Maria Vitória tem destaques especiais para atenção às mulheres, crianças e idosos. Em conversa com a reportagem, Maria Vitória expôs isto, referenciando o trabalho do Estado. Nosso trabalho tem sido árduo aqui na Assembleia Legislativa, na defesa dos direitos da mulher, da criança, do adolescente e também do idoso. Quero parabenizar a iniciativa do governador Ratinho Júnior em contribuir com R$80 mil para a compra da casa popular dos nossos idosos, que hoje não conseguem financiamento em banco nenhum. Essa atitude demonstrou grande sensibilidade, principalmente em comparação ao que está acontecendo hoje no Brasil, dos nossos aposentados e o INSS. Então, o Estado do Paraná caminha de forma inovadora, moderna e humana.
E nós aqui na Assembleia Legislativa, nessa parceria junto ao Governo do Estado, temos feito a diferença na construção de creche, em asfalto, em todo o estado do Paraná e agora habitação popular para os idosos. É uma honra participar dessa gestão que tem feito a diferença na vida das pessoas. O governo liberal do Canadá apresentou uma moção parlamentar para implementar um corte de impostos para a classe média, avançando rapidamente em sua agenda econômica. A proposta foi apresentada poucas horas após o rei Charles III ter feito o tradicional discurso do trono no parlamento canadense, no qual detalhou as prioridades do primeiro-ministro Mark Carney, que venceu as eleições no mês passado. Carney já havia antecipado que os cortes de impostos estariam em vigor antes de 1º de julho, o Dia do Canadá, que celebra a fundação do país. Ao ser indagado sobre as determinações do governador em relação aos 54 deputados da Assembleia Legislativa, o líder deputado Hussein Bakri fez essas afirmações. O governador deu a seguinte orientação: respeito aqui dentro. Respeito aos nossos deputados da base, respeito aos deputados da oposição. É o que eu tenho feito aqui. Porque afinal são todos cidadãos do Paraná. E sempre que posso eu respondo, atendo. E o governador é um governador muito municipalista. O que nós estamos vendo hoje no Paraná é fruto dessa atuação dele. Um governador que conhece cada cidade do Paraná, um governador que conhece cada projeto que está colocando. Vou te dar um exemplo. Hoje ele lançou um projeto para atender os idosos do Paraná que querem uma casa. O idoso que chega nessa idade e não conseguiu uma casa, ele sente uma certa frustração. Mas por que ele não consegue? Quanto mais velho ele fica, mais cara fica a prestação, porque o prazo que ele tem para pagar é pequeno. E o governador colocou hoje em dinheiro um recurso que vai dar R$80 mil de entrada para o idoso ter a sua casa. As escolas do Paraná têm 3 refeições por período, tem tecnologia, nós estamos vendo várias cidades sendo asfaltadas. Isso é um governo sério. Então eu tenho muito orgulho de ser o líder do Ratinho Júnior aqui. A segurança do Paraná é uma referência em todo o Brasil, porque além de termos bons profissionais qualificados, dedicados, temos uma equipe que comanda com muita competência e temos um governador que investe muito, né? Os índices estão caindo, é fruto de um investimento sério. O governador agora está contratando mais policiais, um governo que vem investindo há muito tempo e assim seguiremos. Não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens que possui. O verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus ideais. Nosso jornal tem mais notícias verdade após o intervalo. Aqui é o Mercado das Pulgas de Curitiba. São 3 mil metros quadrados, praticamente 100 mil itens de um variado estoque aí à sua disposição. Tem do clássico ao vintage, veja que cadeira, que poltrona bonita, olha que charme. Essa cadeira aqui tá charme. Antiga, temos modernas, temos poltronas de leitura, poltronas de escritório. Olha essas cadeiras para você ver que do antigo ao moderno, essa cadeira é Bruno, chama-se Bruno, é uma cadeira de extremo alto design, veja que maravilhosa, linda. E temos um jogo aí de 6 cadeiras, para você ver que aqui você encontra do quarto à cozinha e do piso ao teto uma variedade enorme de itens. Vamos lá? Vamos mostrar mais um pouco para você? Venha comigo. Aqui, lustre, por exemplo. Esse lustre é da época quando ainda a luz elétrica era intermitente. De vez em quando tinha, de vez em quando não tinha. Estão falando do ano de 1880 aproximadamente. Tá vendo a iluminação é da eletricidade. Porém, o que está em mais ênfase é o ponto da vela. Bem, deixa eu fazer um convite. Estamos na Avenida Silva Jardim 57 e na Rua 24 de Maio 765. São 3 mil metros quadrados, praticamente 100 mil itens de tapetes, lustres, muitas peças para você escolher. E esse telefone é o seu contato. Bem, da criança, do neto ao bisneto e ao bisavô, você pode trazê-los aqui, que será muito bem-vindo. E traga até o seu cãozinho, tá? Aguardo vocês aí. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado.
Notícia da jornalista Débora Bergamasco, da CNN Brasil. Após o secretário de Estado americano Marco Rubio anunciar que vai restringir vistos do país a pessoas que forem cúmplices de censura contra cidadãos dos Estados Unidos. A orientação do Palácio do Planalto é de não vestir a carapuça. Segundo interlocutores próximos do presidente Lula, isso não deve acontecer. Para formuladores da política externa brasileira, o anúncio do integrante do governo Trump foi interpretado como uma declaração sem nomes, mencionando apenas sanções a censores. Então é mais ou menos assim. Para bom entendedor, meias palavras bastam. Nos corredores da Assembleia Legislativa, a reportagem deste jornal registrou encontro com jornalistas do deputado Anibele Neto e também do deputado Francischini. O assunto foi sucessão de Ratinho Júnior. O deputado Anibele fez uma explanação esclarecedora que você vê aqui. Esse ano é um ano de se trabalhar, de se produzir, de fazer visita, de conversar com as lideranças e sentir quais são as pautas importantes. E esse jogo político ele está só começando. Terminaram as eleições municipais, partidos cresceram, partidos diminuíram. Primeiro ato esse ano, a federação do PP com a União Brasil, a qual nós chamamos do retorno da Arena, e, eventualmente, as lideranças têm que se colocar. Teve aí o deputado Alexandre Cury, que fez um início de caminhada, tem o senador Sérgio Moro, tem o NVR, tem aí o Rafael Greca, o Darcy Piana, o secretário da cidade, Guto Silva. Esse jogo está muito embolado. Agora não é hora de falar quem serão os candidatos. É hora de trabalhar, de produzir, e tenho certeza que no momento correto, através das pesquisas e da sensibilidade das lideranças, nós saberemos escolher a dupla que vai representar o nosso grupo político no sentido de que os avanços que o Paraná teve, que eles continuem. Que o modelo Paraná, que está sendo apresentado ao Brasil, ele possa aqui continuar com a mudança de atores. O governador Ratinho não pode mais ser candidato. Então teremos outros candidatos e nós vamos trabalhar, fazendo parte desse grupo, no sentido de escolher os melhores nomes que possam efetivamente ter a sensibilidade, capacidade, conhecimento de causa e efetivamente ser a melhor opção para que nós possamos, sim, dar essa alternativa à população. Infelizmente, o deputado Francischini saiu de fininho. Também circulando notícias que pautam shows especiais de renomados artistas brasileiros para o quê? Para a festa de aniversário da cidade de Matinhos, no litoral do Paraná. Estamos aguardando para noticiar para você. O secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento do governo, Eduardo Pimentel, Vitor Pupi, participou de audiência pública na Câmara Municipal de Curitiba e apontou que a Prefeitura teve um resultado primário positivo em 762,1 milhões em receitas totais de 5,54 bilhões, aumento real de 0,61%. Isso é mais do que impressionante. Enquanto a população fica cada dia mais pobre, a Prefeitura de Curitiba cresce. Isso graças ao quê? Graças a mais impostos, a mais taxas e a mais multas. E você, logicamente, continua pagando tudo isso. Política em Ação. Destaques do Jornal Impacto com o jornalista Marcelo Fedegger. Bom dia, irmão. Bom dia, Johnny. Bom dia, amigos da CWB Notícias. Estamos, mais uma vez, divulgando para vocês as manchetes do Impacto desta edição 1461, que já está nas bancas, e também nosso site, o www.impactopr.com.br. Johnny, vamos às manchetes. A principal manchete essa semana com relação a esse desgaste que o governo sofreu com relação ao IOF em todo o país. Os caras resolveram de uma hora para outra implantar um imposto e quando viram a coisa já estava de ponta cabeça. E resolveram retornar, mas assim mesmo o retorno não foi aquilo que se esperava. Houve uma maquiagem, o setor produtivo sentiu e de agora em diante é um Deus nos acuda. Porque a coisa está virando
uma bagunça no governo do PT. É uma vergonha porque é um governo que está indo atrás de rombos e remendos. Vamos dizer assim, a cada momento você tem um remendo para fazer, troca o ministro e vamos lá e vamos para frente e o povo que vai se virando. Vamos ver o que vem pela frente. Outra notícia é com relação à família Buscapé, mas na verdade é a família Buscapix, Johnny. O Impacto essa semana relata os fatos da família Bolsonaro com relação aos pedidos de Pix. Essa semana aquela Carla Zambelli também andou pedindo Pix para pagar multa quando ela contratou um hacker para invadir o sistema do STF. Também está pedindo Pix para pagar multa porque ela sacou uma arma bem no dia das eleições contra um jornalista. Quer dizer, os dois, tanto o Bolsonaro quanto o Zambelli e a família de Bolsonaro, vão à televisão, pedem Pix, pedem dinheiro para o povo pagar as multas que eles mesmos levantam e agora querem que o povo pague. Quer dizer, isso é uma vergonha, tem que parar com isso. Ou os caras assumem ou não. Ela ainda fala, recebo 50 mil por mês, mas não posso arcar com isso. Quer dizer, então não faça as besteiras, não é verdade? E agora, vamos ver o que vem pela frente. Ela já juntou 170 mil, para você ter uma ideia, em 5 horas, Johnny, que tem um dos relatos aí correndo essa notícia. Quer dizer, uma vergonha, mais uma vez. O Bolsonaro, daqueles 17 milhões que ele recebeu, tem um cidadão que é o ministro dele, o ex-ministro do turismo, agora já disse que está pedindo, vai fazer mais uma vaquinha porque o Bolsonaro gastou em honorários jurídicos e despesas hospitalares. Quer dizer, ele recebeu 17 milhões, guardou numa renda fixa e agora vão pedir mais dinheiro. Outra coisa que o Bolsonaro alegou foi que também está ajudando o filho, o Bolsonaro, o Eduardo, que está morando nos Estados Unidos e precisa se manter. Mas o estranho de toda essa história é que o Eduardo Bolsonaro, mesmo estando nos Estados Unidos, ele conseguiu gastar toda a verba, todo o teto do gabinete de representação. Quer dizer, é uma vergonha, né? Então o Impacto faz essas beliscadinhas, Johnny. Outro assunto é com relação às pesquisas dessa semana que saiu da Paraná Pesquisa, Sérgio Moro na frente, o Alexandre Cury chegando mais, o Greca também vindo, alguns nomes que vão estourando devagarinho, né? Outra coisa que a gente está noticiando é com relação ao Alep, a comissão de ética agora vai funcionar, segundo o presidente Alexandre Cury, que implantou, e vão ser mais rudes e mais rígidos com essa questão de cobrança, né? A prefeitura com o Maio Amarelo, o COP30, que o pessoal andou comprando galão de água a R$30, tiveram que cancelar a licitação de 51 mil galões de água. É uma vergonha essa turma do COP30, é dinheiro de Itaipu que tem para lá a rodo. Mas vamos em frente, Johnny, uma boa semana a todos e até a próxima edição, se Deus quiser. Leia o Impacto e também acesse o nosso site, www.impactoparaná.com.br. Um abraço a todos. Chega um momento em sua vida que você sabe quem é imprescindível para você, quem nunca foi, quem não é mais e quem será sempre. Nosso Jornal Verdade volta já. Você precisa conhecer o Dom Caseiro. Aqui está a arte da cozinha caseira. Sua simplicidade com a melhor qualidade. Dom Caseiro, o sabor que nos lembra o passado da tradicional comida brasileira. Bife com saladas variadas, pratos quentes e o tradicional contrafilé com rabo. O sabor desse corte especial e muitos outros no Dom Caseiro. Mário Torinho 933. Tradição com muita qualidade. O Brasil está se consolidando como um destino-chave para os amantes do xadrez, combinando torneios de alto nível com experiências turísticas inesquecíveis. Em 2025, cidades como Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Caiobá, Matinhos, Catas Altas e Manaus serão sede de competições que atrairão jogadores nacionais e internacionais. Esses eventos não só incentivam a prática do xadrez e também impulsionam a economia local, promovendo o turismo e a cultura. Cada torneio oferece a oportunidade de competir, melhorar habilidades e descobrir a riqueza natural e cultural do país. Sou Zico Pescador, sou diretor do mercado de peixe e de pescados Manuel Machado e convido você para vir conhecer o mercado de pescados. Tem variedades de produtos do mar, pescado aqui em nossas águas mesmo, produtos de qualidade, camarão, peixe, variedades. Todas as qualidades de peixe nós temos aqui em Camarões também. Coisas boas. Venha nos visitar que você será bem-vindo.
no nosso mercado de peixe de Matinhos. Valeu, pessoal! Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Paraná Rural. As ações integradas entre setores público e privado na região noroeste do Paraná já se tornaram referência no combate ao greening ou HLB no país. Equipes de fiscais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão nessa semana no estado para conhecer a metodologia que também pode ajudá-los a enfrentar o problema. No Paraná, o trabalho tem apresentado resultados promissores no campo. Até agora foram erradicadas mais de 1 milhão de plantas contaminadas ou que ofereciam riscos na área urbana, em propriedades não comerciais e nas comerciais, medida necessária para proteger toda a cadeia produtiva. O greening é a doença mais severa da citricultura com potencial para dizimar plantações de laranjas, limões, tangerinas e outras variedades de citros. Para reforçar o monitoramento de pragas na bananicultura, o litoral do Paraná recebeu recentemente uma ação de vigilância ativa com o uso de drones realizada em Guaratuba, maior polo produtor do estado. A tecnologia foi empregada com o objetivo de identificar, prevenir e controlar pragas quarentenárias, importância econômica em potencial que podem comprometer a produção, ampliando o alcance e a eficiência das ações da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. No estado, a Defesa Agropecuária promove diversas ações para identificar, monitorar e conter a introdução e disseminação de pragas e de interesse econômico na fruticultura. Esses organismos, como bactérias, fungos, vírus e insetos, podem causar prejuízos significativos, incluindo redução da produção, perda de mercados devido a barreiras fitossanitárias, aumento dos custos com controle e riscos de contaminação ambiental e alimentar, em razão do uso intensivo de agrotóxicos. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou que o foco de gripe aviária identificado em Montenegro, no Rio Grande do Sul, está contido. O período do chamado vazio sanitário acabará em 16 de junho. Eu posso assegurar com muita tranquilidade que este foco está contido. Nosso consultor, o médico veterinário e amigo de todos, Orlando Pessutti, tem destaque nesse espaço. Olá, amigos do programa Paraná Rural. Eu quero, no dia de hoje, conversar com vocês sobre as questões de defesa sanitária, tanto vegetal quanto animal. É imprescindível que nossos estados da região sul e do Brasil como um todo cuide muito bem da questão sanitária das nossas lavouras, aonde produzimos milho, produzimos soja, produzimos trigo, produzimos feijão, algodão, arroz, aonde produzimos as nossas frutas, aonde produzimos os hortifrutigranjeiros como um todo. É necessário também que nós cuidemos da defesa sanitária animal para proteger a produção de leite, para proteger a produção de carne bovina, de carne suína, para que possamos proteger a produção de ovos, que são altamente consumidos por todos nós, a produção de frango, a produção de peixes. Nós temos que tomar cuidado com a sanidade tanto dos produtos agrícolas quanto dos produtos de origem animal. Nós temos, de vez em quando, alguns problemas, por exemplo, na banana. Tem uma doença chamada cigatoca negra, eu acho que esse é o nome, que ataca os nossos bananais e criam problemas. Nós temos aí, de vez em quando, os problemas na nossa laranja, criando preocupação para os nossos produtores que têm que dizimar dezenas, centenas de hectares, arrancando as plantas contaminadas. E da mesma forma nós temos que cuidar, e aí um cuidado talvez até maior, quando a gente fala da sanidade animal. Nós aqui da região sul, da região do CODESUL, do Conselho de Desenvolvimento e Integração da região sul, temos, por exemplo, e é bom que você saiba disso, quase que 70% da produção de frango de corte instalado e produzido aqui na nossa região. E nós somos uma região por onde migram aves vindas do Canadá, dos Estados Unidos, do México, do Caribe, e que muitas vezes param em nossos estados para descansar
E podem essas aves ser portadoras de algum vírus que possa, por exemplo, causar a gripe aviária. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que adotar precauções, nós temos que adotar procedimentos de proteção da nossa produção animal e vegetal. Então tudo isso nós temos que fazer, e eu digo a vocês que nós estamos fazendo. O Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul se unem dentro do Codesul para proteger os seus rebanhos animais e para proteger as suas lavouras agrícolas no que diz respeito à sanidade agrícola e sanidade animal. Essa tarefa estamos cumprindo com muita determinação e com muita qualidade. Nos primeiros 4 meses de 2020, a exportação de pescados no Paraná registrou um faturamento de 233,2 mil dólares. Já no mesmo período de 2025, a receita foi de 11,150 milhões de dólares, mostrando um aumento de mais de 4,600% em 5 anos. Esse é um dos assuntos apresentados no Boletim de Conjuntura Agropecuária, referente à semana de 15 a 21 de maio. Preparado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Esse aumento também se evidencia no volume, já que no primeiro quadrimestre de 2025, o Paraná registrou a exportação de 2,7 mil toneladas de peixes, um aumento de 1,300% em relação aos primeiros 4 meses de 2020, em que foram registradas 187 toneladas. O volume exportado no primeiro quadrimestre de 2025 também tem destaque, quando comparado ao mesmo período do ano passado, no qual se observou um aumento de 43%. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido. Voltamos após o intervalo. Agora, nossa conversa é para quem quer construir, reformar ou melhorar a sua residência. Esta é a Santa Mônica Materiais de Construção. Tudo o que você imaginar, Santa Mônica Materiais de Construção tem. Desde ferragens, areia, cal, cimento, completa linha para acabamentos, portas, janelas, fogos, telhas, produtos elétricos ou hidráulicos. Santa Mônica Materiais de Construção apresenta grande variedade em cerâmicas, metais, louças, luminárias, lustres, arandelas, afiação, tomadas, disjuntores e a mais completa linha de produtos e marcas para pintura em geral. Tudo à pronta entrega, com entrega em domicílio e financiamento próprio. Churrascaria Velha Napolitana é uma tradição. Essa tradição foi conquistada com muito trabalho e excepcional qualidade em tudo que serve. Churrascaria Velha Napolitana. Tradição com qualidade. Tradição em melhor servir. A SPP, Associação dos Servidores Públicos do Paraná, informa. A farmácia com preço de custo, a mais barata do Brasil, está à disposição de todos os associados. Tem empréstimos em até 60 vezes para pagar. Tem ainda advogados, hotéis, espaços de lazer e convênios 1000 com descontos especiais. Filie-se à Associação dos Servidores Públicos do Paraná. A SPP espera por você pelo site ou pelo telefone, sempre com justiça e trabalho.
Chegando agora a alegria do povo, o futebol com Zé Domingos, José Domingos Borges Teixeira. Bom dia, Zé. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. Coritiba recebe a visita do Avaí. Avaí tem 13 pontos. Está grudado ao Coritiba, que chegou agora no meio de semana a 16 pontos. Aliás, o Coritiba vem de 2 resultados importantes, 2 vitórias, que alavancaram a sua posição na classificação. Está entre os primeiros colocados, mas o Avaí também está entre os primeiros colocados. E é concorrente direto do Coritiba, e é concorrente também a uma das 4 vagas para a elite do futebol brasileiro. Aliás, o Avaí é aquele sobe e desce constante. Já o Coritiba caiu e está tendo dificuldades para voltar. O jogo é em Curitiba, daí a responsabilidade total do Coritiba ser o ganhador. O Coritiba ainda não está com um padrão técnico delineado, definido, tem percalços nas suas atuações, mas o importante foram os resultados conseguidos. E o importante frente ao Avaí é a conquista de mais 3 pontos, o que levará o Coritiba realmente a uma posição invejável e abrir um caminho muito bom para o segundo turno, quando o Coritiba terá reforços em seu elenco e poderá realizar uma campanha melhor do que esta da etapa inicial. O técnico do Coritiba conseguiu dar à defesa uma consistência, tanto é que o Coritiba tem sofrido poucos gols. É evidente que a base tem sido o goleiro Pedro Morisco, sensacional, atuações realmente espetaculares. Estou acreditando que o Coritiba deva fazer um bom resultado frente ao Avaí. Difícil? Será, mas o Coritiba tem sim grandes possibilidades em vencer. E o clássico paranaense, Atlético e Operário? Atlético e Operário Ferroviário, os dois estão com a mesma pontuação no campeonato, fazem campanhas idênticas, estão ali com 13 pontos. Aliás, há um bolo de equipes com essa pontuação neste campeonato nivelado tecnicamente por baixo, mas extremamente concorrido em termos de posicionamento na tabela. O Operário foi derrotado na sua última partida no Campeonato Brasileiro pelo Amazonas por 2-0. O Atlético Paranaense sofreu, mas venceu. Mais uma vez não convenceu, mas venceu. Então será um jogo realmente dificílimo. O jogo em Ponta Grossa. E daí, então, o Operário leva um determinado favoritismo, porque em casa o Operário é difícil, muito complicado em ser batido. Mas é clássico, os dois estão na mesma briga, na mesma luta. Será uma partida realmente de emoções extremamente fortes. Este clássico paranaense, Operário Ferroviário versus Clube Atlético Paranaense. Muito grato. Até a outra. Notícia que faz bem. Você gosta de manga? Então anote aí. Ela faz um bem danado. Além de deliciosa, a fruta tropical te ajuda e muito a controlar o diabetes tipo 2. Foi o que constatou um estudo feito nos Estados Unidos. A pesquisa, feita pelo Instituto de Tecnologia de Illinois, mostrou que consumir manga fresca diariamente melhora a sensibilidade à insulina em pessoas com sobrepeso e também obesidade. 2 xícaras da fruta nesta dieta pode ajudar em muito, destacou a pesquisadora ao anunciar essa dieta importante que é simples, barata e também agradável. Melhorar a função da insulina no organismo e reduzir o risco de diabetes, afirmou, indica
Endrichken, professora de Ciências dos Alimentos e Nutrição do Instituto de Tecnologia de Illinois, nos Estados Unidos. Veja isso. Nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. Todas as frases divulgadas no jornal de hoje pertencem a Charlie Chaplin. Nosso Jornal Verdade volta sempre porque Deus quer. Shalom e emuná a todos sem exceção.